Então, muito cuidadosos nesse momento, porque tem um acordo, né? Tem um acordo de confidencialidade, não pode vazar nada, porque senão mela essa delação de início. Já é uma delação vista sob suspeita, né? Ali por uma ala do Supremo, na PGR e na PF, como eu trouxe no bastidor, porque todo mundo diz a mesma coisa. Para ter delação, tem que ter o que entregar novo. Como tem um material muito grande para ser analisado, pouquíssima coisa foi periciada e já saiu muita informação daquele primeiro celular do Vorcaro, os órgãos envolvidos nesse processo de negociação sobre a colaboração ainda têm dúvidas sobre o que mais o Daniel Vorcaro pode entregar. Não à toa citam outras delações que, na visão deles, não contribuíram tanto. Importante a gente lembrar, o César Bittencourt, advogado do Mauro Cid, dava entrevista para Deus e o mundo. E aí o ministro Alexandre de Moraes, em duas oportunidades, chegou a dizer, olha, você está revelando tudo que está no acordo de delação premiada, ou você para de dar entrevista ou a gente vai cancelar. E ele parou. Por isso, cuidado do Juca. O Juca é um advogado muito experiente e não quer falar com ninguém para não melar esse acordo. Possivelmente a gente vai ouvir menos sobre as estratégias jurídicas a partir de agora. O nosso trabalho é tentar espremer de um lado para o outro, né, Isabel Mega? Aqui com todas as fontes para tentar descobrir, entender melhor o que se passa na cabeça do Vorcaro. E a gente vinha ouvindo falar antes da delação ser não confirmada, mas iniciada. Antes desse processo ser admitido, né, pelas partes, a gente vinha ouvindo falar de que o Daniel Vorcaro queria isso ou aquilo, né, queria uma delação que preservasse, e ia, né, propor uma delação para preservar o Supremo, algo que é inadmissível para todas essas frentes. Mas, a partir de agora, a gente deve ouvir mesmo um pouco mais de bastidor de outras frentes, né, Isabel, diante desse acordo de confidencialidade. Queria que você trouxesse um pouco também, Bel, do que tem ouvido nos últimos dias, não só da ala jurídica da defesa, ali dessas frentes STF, PF e PGR, mas da política. Daqui a pouco a gente vai trazer sua informação sobre CPMI também. Pois é, Tainá e Uribe, o Dr. Juca tem esse perfil um pouco mais discreto. Ele voltou aos holofotes no ano passado, principalmente a partir do trabalho na defesa de Braga Neto, na ação penal da trama golpista, e agora volta em 2026 com esse novo cliente de peso, que é Daniel Vorcaro, né? Ele, por diversas vezes, já sinalizou isso pra gente, que não quer ficar o tempo todo dando entrevistas. Então, imagino que ele vai calcular melhor esse time do que outras defesas de outros colaboradores ilustres dos últimos escândalos no Brasil adotaram. E o próprio Podval também adota um pouco essa linha, porque ele nem entrar na questão da colaboração premiada, ele vai entrar. Ele quer realmente tocar outras questões paralelas, segue no time da defesa, mas vai tocar outras questões paralelas. Então, desse ponto de vista, de onde que vai ser importante a gente ter termômetros? Sobretudo desses atores envolvidos nesse acordo, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral, que estão rumando para uma parceria que é considerada muito inédita. Aí eu tenho que trazer um pouco daquilo que a gente vinha colocando na abertura aqui do Bastidores. O que se desenha é isso, e em termos de colaboração premiada no Brasil, é algo inovador, principalmente se a gente pensar nesses casos que geram mais holofotes, que estão aqui sendo debatidos na mídia também. Então, há uma perspectiva de que isso possa ajudar a agilizar os trabalhos, e o timing da política vai acontecendo ao mesmo tempo, porque agilizar quanto? Como é que vai ser a correlação disso, sendo que a gente está em pleno ano eleitoral no Brasil, e qual que vai ser o impacto daquilo que for surgindo das falas em sigilo, mas será que vão estar plenamente em sigilo, de Daniel Vorcaro? Como que isso vai ter também um impacto no processo eleitoral? Porque a gente tem hoje suspeitas de políticos da direita e da esquerda implicados nessas relações com Daniel Vorcaro. Ainda um cenário meio nebuloso de você apontar culpabilidades, mas os nomes que vão surgindo são nomes da direita e da esquerda, são nomes do centrão, então abraça um pouco de tudo. E isso pode ser usado também como uma espécie de artilharia
política em pleno ano eleitoral, que torna o caso Master ainda mais emblemático e com ainda mais potencial do que outros casos mais recentes da história do Brasil. E o ponto é o que Daniel Worcário está disposto a entregar também. Se as relações dele incluíam relações com ministros da Suprema Corte, e isso foi dito por ele próprio em depoimento, que teve o sigilo retirado. A gente tem a gravação dele falando isso, dessas relações, mas que não convinham ao caso. Mas, diante de tudo que se sabe sobre as suspeitas de atuação de ministros da Suprema Corte e algum tipo de conexão com o caso Master, é possível blindar o Supremo Tribunal Federal em relação ao potencial daquilo que vai ser falado? É uma pressão que vai recair muito, por exemplo, sobre o ministro André Mendonça, que é o relator desse caso, mas que a Corte não se comporta necessariamente como uma unidade de ministro. Tem uma conexão com os outros ministros, tem um arquipélago que cada ilha dos ministros do Supremo Tribunal Federal acaba formando. Então, tem muita coisa ainda a ser implicada e eu volto no ponto de ser ano eleitoral, que torna tudo ainda mais delicado.